campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui reunidos, em coração, para compartilharmos esses lindíssimos momentos que temos, ao lado do Cristo, nosso guia e modelo, e Deus, que sempre nos dá esse suporte, esse amparo. E hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos caiu o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E no item 5, o óbolo da viúva. Óbolo, para quem não sabe, antigamente se utilizava essa expressão se referindo a uma pequena moeda, uma pequenininha moeda, que referia-se a 1/6 de dracma, que era a moeda deles. E hoje óbolo, naturalmente, significa esmola. Então vamos ver a mensagem de hoje. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, gasofilácio era o templo onde se faziam as oferendas, as ofertas. Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44 e Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4. Vamos ler a mensagem de Kardec. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Essa segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que lhe se depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras é utopia, fantasias, quais a descoberta de tesouros de uma favorável ensanche aleatória do recebimento de inesperadas heranças. Que dizer do que espera encontrar nos espíritos auxiliares que os secundam na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos
a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vem de fazer todo o bem que desejaria, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de alguma coisa. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Olha só. Tem mais a mensagem, mas eu acho que por aqui já deu pra gente conversar. Quem quiser ler depois com calma, é no capítulo 13, no item 5 e 6, uma mensagem lindíssima para refletirmos hoje, o óvulo da viúva. E aqui, Jesus vem nos fazer um convite muito lindo, quando ele diz, pelo Evangelho de Marcos: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhe abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Que lindo e profundo para nossas reflexões de hoje. E quando falamos dentro desse capítulo, né, meus irmãos, a vossa mão não saiba o que faz, o que dá a vossa mão esquerda, né? É para que pensemos na importância do exercício da verdadeira caridade. Porque nós ainda estamos muito atrelados a uma ideia materialista da caridade. A caridade somente no sentido físico. Mas sabemos que existem muitas formas de se fazer a caridade, de muitas formas de dar aquilo, né? Tem uma frase que a Madre Teresa de Calcutá costumava dizer, né? As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Olha que forte. Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E dentro dessa reflexão, meu irmão, pensando sobre o aspecto material, que é o mais visível para todos nós, é pensarmos justamente nas mãos. O nosso principal instrumento de trabalho, ao qual utilizamos de inúmeras formas, mas muito pouco para estender as mãos, para auxiliar. Tem irmãos que nem têm mãos e ajudam muito mais do que nós que temos duas, né? E entre essa compreensão do como ajudar e fazer-se ser útil na construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, é justamente estarmos cientes de que temos todas as ferramentas a nosso dispor para trabalhar na seara do Mestre. Não existe momento certo, não existe momento ideal. Vou esperar isso, vou esperar aquilo para fazer, né? Como o Evangelho nos traz aqui, que irmãos esperam ganhar um dinheiro para efetivamente ajudar. Não.
nós temos que ser úteis aonde estivermos. Deus nos plantou em determinado lugar. Era para que sejamos úteis. Aprenda a florescer onde Deus lhe plantou. Esse é o nosso principal propósito. Porque quando falamos de dar aquilo que não tem ou dar tudo, é exatamente isso. O óbolo da viúva também tem muita referência a darmos tudo. Tudo que temos de melhor de nós para os outros. Para aqueles que necessitam, para aqueles que não necessitam, mas que estão precisando somente de uma palavra. Para que sejamos esse instrumento de luz na caminhada dos nossos irmãos. Esse é o grande desafio. E o que são as oportunidades? São exatamente essas, todas. No nosso emprego, no nosso local de trabalho, na família, nas nossas relações de amizade, aonde estivermos. Somos instrumentos de Deus para trabalhar na sua obra. Mas nós só conseguiremos enxergar e desenvolver essas habilidades se estivermos conectados com a espiritualidade, com os anjos, com os amigos espirituais que querem nos ajudar. Porque, irmãos, não tenham dúvida, todos nós temos os nossos anjos de guarda. Todos nós temos nossos amigos espirituais que estão aqui trabalhando muito para que a nossa encarnação dê certo. Mas também o trabalho tem que ser nosso. Pegar a enxada e trabalhar é papel nosso. Ninguém vai trilhar o caminho por nós. Mas não esquecendo, jamais, que nós precisamos uns dos outros para desenvolvermos as nossas virtudes. Nós precisamos uns dos outros para crescermos. E os nossos irmãos de caminhada são essa luz que vem despertar em nós as virtudes que ainda temos a desenvolver. Se ainda não somos tão caridosos, é porque precisamos. E encontraremos no nosso caminhar pessoas que nos darão a oportunidade de aceitarmos a caridade. E muitas outras virtudes serão colocadas, serão desenvolvidas através dessas ferramentas. Basta estarmos atentos. E esse é o principal, é o cerne da nossa conquista. É nos tornarmos melhores. E a caridade, irmão, ela só se torna verdadeira quando ela nos engrandece. Porque não adianta também nós ajudarmos só os outros. Só os outros. Né? Pensa muito mais nos outros do que em si mesmo. Né? Como colocou o Evangelho, aquele que pratica a verdadeira caridade é que pensa antes no outro do que em si mesmo. É verdade. Nós temos que, sim, pensar no outro e em nós mesmos. Mas, irmãos, não esquecendo que tudo na vida exige um equilíbrio. Dar e receber. Ele tem que caminhar numa perfeita harmonia para que nós possamos viver também em harmonia. Nós temos que aprender a receber também, não só dar. E aprender a receber, às vezes, é mais difícil do que dar, com certeza.
Só que, irmãos, e quando falamos desse dar, dessa caridade, temos que estar muito atentos, que não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade do nosso tempo, a qualidade que você dá aquele dinheiro para o irmão, porque, querendo ou não, precisamos do dinheiro para nos sustentar. Mas isso não pode ser o que vai ser o fim em si mesmo. O dinheiro é só o meio para subirmos e conquistarmos as nossas virtudes, com o nosso desenvolvimento moral, nosso crescimento como ser humano. E assim, irmãos, vamos compreendendo pouco a pouco que Jesus quer que sejamos somente caridosos, benevolentes, entregando tudo de nós, aonde estiver, sendo essa luz que conduz aos nossos irmãos. Gostaria de ler uma pergunta bem linda do Livro dos Espíritos, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha só, o verdadeiro sentido da palavra caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E olha a pergunta 888. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. E aí, reprovais a esmola? Não. Não é a esmola que é reprovável frequentemente. É a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele estenda a mão. Olha só. Se antecipa ao infeliz sem esperar que ele estenda a mão. É isso, irmão. Basta estarmos atentos às oportunidades que temos de ser úteis. Só assim, verdadeiramente, estaremos praticando a caridade. Então, vamos fazer as nossas preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos.
que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site